O audiovisual brasileiro vive um novo momento de retomada. E não foi fácil sobreviver à pandemia e a um recuo de investimentos e incentivos. Mas a produção não parou e tivemos recordes de bilheterias e produções premiadas aqui e no exterior. Mas falta muito para que essa nova retomada recoloque tudo nos trilhos. E políticas públicas são importantes nessa jornada. No Estação Livre de hoje, vamos falar de sucessos recentes nos cinemas e streamings e de como realizadores fazem para manter a alta qualidade do audiovisual brasileiro. Dá só uma olhada no que vamos ter. 15 anos passou picado, né? Eu acho que esse momento que o cinema brasileiro está vivendo, né, de acolhida das narrativas negras, é um ponto de virada. O nosso objetivo com a série é ter mostrado e mostrar a base familiar que esse cara teve para chegar até lá. E essa série também é muito importante para que as pessoas entendam que o funk é cultura, sim. O funk muda a vida, sim. Nós não somos marginais. Ninguém pode roubar os seus sonhos. Já que a gente está falando de mudar as estruturas, eu acho que tem que partir também do nosso ponto de vista de querer fazer do nosso jeito. E é isso. Na minha opinião, Claudinho Bochecha atravessou uma ponte que era muito necessária para a gente atravessar e trouxe uma outra realidade para a cultura brasileira. Muita gente descobriu sua negritude com o Black Rio. Acho que muita gente começou a se orgulhar de ser negro com os bailes. Bom, e para a gente dar um panorama de como anda o audiovisual brasileiro, eu tenho o prazer de receber aqui a produtora executiva Fernanda Lomba e o ator, diretor, roteirista Sidney Santiago Kwanza. Sejam bem-vindos. Olha só, deixa eu falar para vocês. No final de novembro, Opaió 2 estreou nas salas do Brasil e arrecadou, gente, R$963 mil só no primeiro fim de semana, tá? Trata-se da segunda maior bilheteria do cinema nacional e superou Nosso Sonho, que é o filme sobre o Claudinho Bochecha, que havia arrecadado R$910 mil. O melhor índice é de Mussum, o Filmes, com mais de 2 milhões no fim de semana de estreia. Ou seja, gente, as 3 maiores bilheterias do ano são de filmes com protagonistas pretos. A gente foi bater um papo com a Viviane Ferreira, que é diretora de Opaió 2. 15 anos passou picado, né? Que é isso? Quando você olha assim, parece que tá todo mundo quase no mesmo lugar. Mas se você olha mais de perto mesmo, assim, com a lupa, você percebe que todo mundo fez as malas e se mudou para outro planeta. Opaió é uma franquia que deu muito certo no primeiro filme, depois deu muito certo na televisão, né, na série Opaió, e o público já tinha tido a possibilidade de conviver, viver e se apaixonar por essas personagens e pelo aquele universo de diversas perspectivas. Havia aí um desafio de como a gente consegue atualizar a relação com essas personagens e seu público, né? Como contar a história, né? Tipo, a partir daquele núcleo de pessoas, a partir daquele universo, garantindo o frescor. Você já foi melhorzinho, né, Regi? Rapaz, Homem Sem Barriga é Homem Sem História, viu? Eu acho que é importante falar que o Opaió conta com um elenco autor, né? Um elenco que faz parte dos debates e das resoluções, né? Narrativas do filme. E uma das coisas que a gente debatia nesses fóruns e nesses encontros que tivemos para tomar as decisões narrativas com relação ao 2 era exatamente como a sociedade brasileira se comportava diante dos temas vinculados
ao combate ao racismo, né, há 15 anos atrás, e como a sociedade brasileira se comporta hoje. Você sabe o que é que impede um preto que tem talento de fazer sucesso, Salvador? Uma chance de aparecer? Não. É querer agradar quem não gosta da gente. O universo escolhido pra gente contar a história foi o 2 de fevereiro. Né? Tipo, foi a festa de Iemanjá, que assim como o carnaval, leva milhares de pessoas para as ruas. A própria festa de Iemanjá nos ajuda a levar o filme 2 para um outro tom, né? Um tom menos festivo, sem perder de vista o tom celebrativo. Rainha do mar, zela por mim, me guia, me ilumine com a sua luz, me faça atravessar a tempestade da vida aqui na Terra. Eu acho que esse momento que o cinema brasileiro está vivendo, né, de acolhida das narrativas negras, é um ponto de virada no cinema nacional, sabe? Assim, é o cinema nacional entendendo que faz sentido dialogar com mais de 56% da população brasileira. A gente tem Martim, a gente tem Mussum, a gente tem Nosso Sonho, Medida Provisória, do Lazinho, e aí vou compreendendo que pós 2 anos de pandemia, com Gay Miserado, a gente retomando, voltando para as salas, eu estou muito feliz que o cinema nacional entendeu que faz sentido dialogar e produzir para mais de 56% da audiência do país. A justiça vai ser feita e a gente vai continuar, a gente vai lutar e, além de tudo, a gente vai sonhar. Opa aí, ó, Sidney. Acho que a Viviane traz uma coisa muito importante, que é aquela questão do ponto de virada que ela fala do cinema nacional, estar entendendo que faz sentido dialogar com mais de 50% da população brasileira. E aí a gente chega nesse momento que a gente tem mais filmes com protagonistas negros e com bilheteria. E nesse momento de retomada que a gente estava aqui entre a reportagem, fazendo aquela conversinha aqui de bastidores, pós-pandemia, né? Fala um pouco mais pra gente. Pós-pandemia, pós um governo, não é, Fernanda, que nos últimos 4 anos organizou também uma campanha contra esse fazer, contra os artistas, contra os técnicos. Então, é um momento de retomada, e esses 3 filmes citados, Mussum, Ó Paió e O Nosso Sonho, Claudinho Bochecha, eu acho que eles têm em comum a autoria negra. Claudinho Bochecha, não necessariamente, mas tem uma coautoria do Júnior Vieira, que é um diretor negro jovem brilhante. Acho que essa é a roupagem nova. Autores, diretores, roteiristas negros. Porque quando a gente pensa em audiovisual brasileiro, a gente não pode esquecer que o audiovisual brasileiro, historicamente, há mais de 60 anos nesse país, foi uma ferramenta de destituição do outro. Então, o que nos trouxe até aqui para que esses 3 filmes tivessem sucesso foram o impacto das ações afirmativas. Sim, a gente não pode não mencionar, positivo. Porque em 2015 o Instituto Gema fez uma pesquisa, e Fernanda sabe muito bem disso, fez-se um estudo e apenas 2% dos realizadores do audiovisual brasileiro eram homens negros e não existiam mulheres negras. De 2015 para cá, a gente teve, por exemplo, Viviane dirigindo 2 longas-metragens, ou seja, esse país vive avanços e retrocessos na mesma medida. Nós precisamos nos agarrar nos avanços, e os avanços são entender que as ações afirmativas são uma ferramenta, de fato, transformadoras e que nós precisamos lutar para manter a autoria. Fernanda, e esses avanços, essa pesquisa que o Sidney traz, são responsáveis por essa fala que a gente tem ouvido muito, que é desse novo momento de retomada do cinema nacional? Sem dúvida. Eu faço parte dessa nova geração que está há uns anos buscando trazer uma cara nova para as histórias e também para o modelo de produção, né? Então, me vejo nesse movimento e vejo muitos de nós nessa retomada, nessa nova retomada. Já tivemos na história do cinema e agora ter um segundo momento.
Eu vejo que as pesquisas são fundamentais para dar base. Sim. Porque temos uma cultura que muitas vezes se resolve no achismo, né? Não. Muitas e pesquisa vezes. é ciência. Absolutamente. Por isso ela tem uma importância vital para que a gente desenvolva qualquer política, para que a gente desenvolva qualquer fala, né? E até mesmo a perspectiva de quem faz, né? A gente poder entender em que contexto a gente está. Então, até nessa questão de citar uma pesquisa, recentemente o Nicho 54 lançou uma pesquisa chamada Cinemateca Negra, que ela faz uma análise entre os anos 49 e 2022 sobre a produção negra, justamente, olhando para diretores. Então, onde é que está a autoria, né, no campo da direção? E foi muito interessante, a gente acabamos de fazer o pré-lançamento, então são dados que vão chegar e vão impactar o campo com entendimentos e análises. E um dos pontos interessantes é de que nas últimas 3 décadas, a nossa produção de longa-metragem representa cerca de 10% da produção nacional. Então é isso, estamos avançando. Eu vou precisar sair um pouquinho, fazer uma pausa, mas daqui a pouco eu volto, porque a gente tem muito mais para falar sobre o audiovisual brasileiro. Estação Livre de volta, fazendo uma análise do audiovisual brasileiro em 2023 e recebendo Sidney Santiago Kwanza e Fernanda Lomba. A trajetória do lutador de MMA Anderson Silva virou uma série e a gente acompanhou a festa de lançamento, conversamos com o atleta, parte do elenco e alguns convidados. Vamos dar uma olhada juntos? Anderson Silva. Impressionante, você tá sempre suado, meu filho. Salve, Estação Livre, meu nome é Bacaxu do Blues, estou aqui na estreia de Anderson Silva, tamo junto, é isso, valeu! A série do Anderson retrata o Anderson Silva, a biografia do Anderson Silva, é muito real, a gente vê o atleta, né? A gente não só vê o atleta, que é uma máquina, o melhor do mundo dentro do octógono, mas a pessoa que passa por vários problemas, né? Familiares, problemas pessoais, passa por preconceito. Anderson. Essa aqui é a sua nova casa. Você gostou? Que é isso, rapaz? Que é isso, rapazinho? Eu fiquei muito feliz, porque eu sempre fui fã do Anderson. Sempre fui fã desse cara. E é um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande de estar fazendo um ídolo mundial e também de mostrar um lado do Anderson Silva que muitas pessoas do mundo não conhecem, né? Mostrar suas fraquezas, o lado carinhoso, tudo da vida dele. A gente costuma muito pensar que nessas biografias de grandes ídolos, né, a mulher ocupa um lugar coadjuvante ou ocupa um lugar de ser a sombra ou aquele slogan muito infeliz de por trás de um grande homem há uma grande mulher. A gente consegue nessa história contar essa mulher lado a lado. Como um casal preto que está aí passando por muitas coisas, desafios, mas regados com muito amor, com muita esperança, né? Quis produzir uma série real, com fatos reais de uma família negra da periferia que deu a base para um cara se tornar o que ele se tornou. Pouca gente me impressiona no ringue e você foi uma delas. Tem uma luta para você. E com dinheiro. Tô fora. Não é a ascensão de um sujeito, é a ascensão de um coletivo. Entende? É isso que o torna particular e especial. É isso que a série mostra, né? Quem é esse homem? Quem é esse sujeito? Para além de que, consequentemente, se torna esse grande lutador, essa lenda. Eu acho que essa história tem tudo para botar para essa garotada, sobretudo para a garotada preta, que gosta de luta e que gosta de Anderson. E passou a gostar de luta por causa do Anderson. Dar de cara com essa história de como foi construída, talvez ele encontre semelhança. O nosso objetivo com a série é ter mostrado e mostrar a base familiar que esse cara teve para chegar até lá. E não a luta em si. A luta é só um pedacinho do grande suporte que esse cara teve para se tornar quem ele se tornou.
Eu acho que todo audiovisual protagonizado por pessoas negras é uma pisada firme na história do audiovisual brasileiro. Até porque nos últimos anos acho que as melhores produções acabaram vindo com protagonismos negros. Então é isso, é um novo momento, é um novo mundo. Se preparem. Porque nós negros temos história, nós negros temos família, nós negros temos origem, ascendência e temos e fazemos as nossas descendências com orgulho, dignidade e respeito. Ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. She's gone, just ain't no home. Anytime she goes away. Sidney, você já assistiu? Eu salvei na lista, estou prestes a tirar férias e claro que vou assistir. Eu assisti a produção. O que mais me chama a atenção, Fernanda também viu, eu acho que é esse lugar da família, né? Esse lugar de pensar a família como um seio estrutural, algo que na história do audiovisual brasileiro sempre foi ausente. Sempre foi uma demanda dos movimentos negros, dos movimentos de mulheres. Olha, nós precisamos falar das famílias. E acho que nesse campo o Spider, ele coloca muito bem a família como protagonista, porque para mim o protagonismo dessa série é uma família negra que junta, apesar de tudo, consegue fazer esse herói estar de pé. Nossa, e como ele está de pé, né? E tem uma coisa que o Baco Exu notou ali, que a gente já falou, que é essa questão do protagonismo negro. Mas, Fernanda, você foi além, você percebeu a questão das biografias. Sim. Tem, nesses 3 filmes que a gente está comentando aqui no programa, né? O Spider, Nosso Sonho, Mussum, próprio Opaiuó, são biografias de pessoas pretas com reconhecimento, um trabalho reconhecido. Então, eu acho que isso é um dos indicadores do que a gente também está chamando de nova retomada. Eu ainda não assisti, eu também estou na da Cris, eu vou botar na listinha para ver em breve, mas o meu sócio, um grande amigo, que é o Raul Pérez, é um dos roteiristas da série. Então, soube alguma coisa do bastidor ali no processo dele de trabalho. E vejo, né, com atenção de que essa é a diversidade atuando. Quando você tem ali os nossos escrevendo, né, a gente escrevendo a nossa história, tem mais chances de humanizar essas histórias também. E aí ter as biografias, né, Sidney? E tem um momento que eu acho que a gente vive que ele é muito caro para nós, que é sequestrar do branco esse direito quase exclusivo de nos contar nossas dores, de nos contar nossos amores, nossas tragédias, nossos infortúnios. E aí eu acho que quando a gente fala de figuras negras, de biografias negras, é falar sobretudo das contradições. E aí, quando nós estamos vivendo esse enegrecimento das salas de roteiro, a gente vê outras paisagens sendo colocadas no cinema. Porque a gente quebra o estereótipo sobre aquela pessoa, né? Isso faz muita diferença. Agora, eu queria trazer um pouco um assunto muito importante, que são as leis de incentivo ao audiovisual, porque elas são imprescindíveis para que a gente coloque o cinema nacional nas telas rodando. Mas a gente vive num país em que essa legislação tem sido objeto de inúmeras críticas. Eu queria te ouvir um pouco, Sidney, sobre isso, da importância da legislação de incentivo para que a gente deixe o cinema brasileiro funcionando. Primeiro que quando a gente fala de incentivo à cultura, a gente precisa voltar em 1988. Redemocratização do Brasil. O Brasil entende que a cultura é um elemento fundamental para pensar a democracia e para pensar a criação de um Estado realmente democrático. O que acontece no nosso país é que essas políticas de cultura, elas se tornaram políticas de governo. Então vem um governo, instaura uma lei. O segundo governo vai e retira essa lei. O terceiro vai e coloca. O quarto vai e quer realizar quase uma demolição de um processo democrático. Nós precisamos incutir, sobretudo, na cabeça das pessoas que nós precisamos de políticas públicas, porque elas são motores transformadores da sociedade. Quando nós vemos esse sucesso de público, a gente também precisa se perguntar quem foram essas pessoas que foram ao cinema, porque ir ao cinema hoje é um ato muito caro, quase heróico para uma família. Se pensa o valor de entrada, valor de pipoca, valor de deslocamento. Então, as políticas públicas, elas aceleram e possibilitam novas narrativas e possibilitam também uma formação de público.
Eu acho que a Fernanda vai falar um pouco sobre isso também. E tem uma concorrência muito grande do streaming. Exato. Né? Total. É legal. Eu acho que é um papo... O começo da conversa é que não é uma cultura só do Brasil, né? A cultura do incentivo público, ela está presente em várias outras economias, em vários outros países, porque é uma forma de você subsidiar uma indústria e um mercado, né? Não é só nós que vivemos essa situação com a cultura. É claro que a gente tem as nossas particularidades e acabamos de passar por uma devastação, de fato. Sim. Estamos aí na retomada disso. E aí, Cris, se o gancho é para ir para os streamings, eu penso que a cena vai ficando mais complexa, né? Porque quando você tem a atuação desses conglomerados no país, eles também se beneficiam de incentivos públicos. Eu acho isso importante trazer. Sou uma pessoa muito mais de bastidor, então acessando esse universo de cinema mais por detrás da tela, não necessariamente na frente. Então, é uma engenharia matemática complexa, uma engenharia fiscal financeira complexa, mas que na prática está para subsidiar um interesse público, que é o interesse da cultura, que é o interesse da economia, que é o interesse também da identidade nacional, né? Estamos falando aí de filmes que retratam heróis da nossa biografia, né? Que retratam personalidades. Então, sem dúvida, discutir a forma de financiamento é uma forma de discutir incentivo à identidade nacional. É fundamental, né? E eu quero trazer para vocês algumas histórias de outras pessoas que também são criminalizadas e invisibilizadas. A série Mães do Funk estreou no streaming e aborda o cotidiano de 5 mães de funkeiros paulistanos consagrados. O projeto partiu da experiência de Valquíria Nascimento, mãe do MC Kevin, falecido em 2021. Pereira detona funk. Cê é louco, hein, cachorreira? A Mães do Funk foi uma ideia minha, assim. Quando surgiu essa ideia foi quando eu voltei do dia que o Kevin faleceu, eu voltei para casa. E aí eu falei, poxa, a gente podia fazer uma série para contar essa história, contar a nossa história de vida, que é uma puta de uma história, porque todo mundo acha que nós não fizemos nada. Eu falei, não, peraí que a gente vai ter que começar a contar a nossa história. O MB, como já é mais velho, então ele dá umas debatidas e eu falo assim, tá vendo, você não me ouve? A importância do episódio As Mães do Funk é muito importante para mães e pais que têm filhos que têm um sonho. E essa série também é muito importante para que as pessoas entendam que o funk é cultura, sim, o funk muda a vida, sim. Nós não somos marginais. Primeiramente que eu achava que o funk era coisa de bandido, era coisa de traficante, era coisas muito pesadas, muito errada. Tinha muito preconceito, achava que funk era coisa de maloqueiro. Eu era uma que eu não concordava com o funk. Eu não gostava de funk, porque pelo que eu via na televisão. Só que era o sonho do meu filho. Eu pedi as contas do meu serviço e abracei o sonho dele. Na verdade, meu filho teve que realmente me mostrar que era isso que ele queria, para que eu pudesse embarcar no sonho dele. Olha, uma coisa pra você, Vinícius, olha a hora, nós estamos atrasados. Pelo menos um dia só, né, caramba. O artista chega atrasado mesmo nos coisas. Ah, é só você, né, Vinícius? Eu tenho responsabilidade. Pra gente que veio da periferia, é uma mudança de vida muito radical, né, para aqueles meninos que, como fala, não tinha acesso a tudo. Dificuldade para mim é você entrar na sua casa, olhar pro quarto, ter 5 crianças dormindo no colchão no chão, sem perspectiva nenhuma de para onde eu vou. E a gente já morou em porão, já morou em lugar que tinha rato, em garagem, a gente já morou em todo lugar. E foi indo, foi difícil. Teve mês assim que eu não tinha o dinheiro do aluguel, né? Tava apertado. Mas hoje eu moro num casão, hoje, graças a Deus, a nossa vida mudou, mas primeiro eu precisei acreditar no sonho dele. Hoje tá, graças a Deus, a vida mudou, né? Graças a Deus a gente consegue ter o que a gente quer, a gente consegue comer o que a gente quer comer, a gente consegue viver numa boa casa. É o legado que o Kevin deixou, é o legado que eu, como mãe do Kevin, vou seguir até o último dia da minha vida. Partiu? O meu presente junta com o futuro. Quem não botou fé pagou pra ver. Eu descarrego o pente, palavras pro mundo.
E hoje ainda tem Mussum, tem Nosso Sonho e muito assunto pra gente conversar aqui. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, eu volto já já. Estação Livre de volta. Hoje a gente está falando de cinema, de séries, e eu estou recebendo Fernanda Lomba e Sidney Santiago Kwanza. Mussum, o Filmes, é a maior bilheteria do cinema nacional em 2023 e conta a história do artista que foi não só um trapalhão, mas também foi um original do samba. E a gente conversou com Ailton Graça, que dá vida ao Mussum. Vamos lá? Ô, Negão, sabe dizer se aqui passa o 258 para Praça 15? Com todo respeito, senhor, Negão é o seu Passades! É bom a gente sempre frisar que essa história é a história do Antônio Carlos Bernardes Gomes, não a dos Trapalhões. Tá? Então, mesmo que a gente tenha pensado um ou outro momento dos Trapalhões, é da ótica e do nosso ponto de vista em relação ao Antônio Carlos, com a relação com o todo. Então, as piadas que tinham ali, a gente fez questão, do nosso ponto de vista, preto, de condução desse trabalho, majoritariamente preto, mesmo tendo um autor, um roteirista branco, a gente sugeriu para ele que algumas coisas fossem mudadas do nosso ponto de vista, para que a gente falasse dos nossos heróis com o nosso olhar, não com o jeito estereotipado que o racismo estrutural insiste em nos colocar. Então a gente não quer esse lugar, a gente quer mudar, já que a gente está falando de mudar as estruturas, eu acho que tem que partir também do nosso ponto de vista de querer fazer do nosso jeito. E é isso. Eu vou sair da aeronáutica, mãe. Não. Eu sou músico. Ô, Nancy, me ajuda. Ô, mãe, ele é artista, né? Ele gosta de samba, ele gosta de noite, mulher, de cachaça. Ô, Nancy, que merda de ajuda é essa? Cadê Tereza? Aonde anda minha Tereza? Sou nascido e criado numa periferia de São Paulo chamada Buraco do Sapo, né? E era comum. Nós tínhamos uma vitrola, né? Minha família tinha uma vitrola, entre tanta musicalidade preta que a gente ouvia, Martinho da Vila, Jackson's Five, James Brown, que me movia muito, era inevitável, tinha que ter originais do samba. Infeliz no jogo, feliz no amor, saúde e felicidade. Isso foi o apelido do Grande Hotel me botou 5 minutos antes de começar o programa. E ele achava que Carlinhos, como meus amigos me tratam, os íntimos, Carlinhos achou que os negão desse tamanho, que se chamaram Carlinhos, era um Mussum. Mussum é um peixe de água doce. Esse filme não é só para o povo brasileiro, penso eu. Tá? Eu acho que esse filme é um filme para o mundo entender um pouco o que é a nossa brasilidade. A Didi da Cultura fez uma pergunta uma vez, que para mim foi, de todas as perguntas que todo mundo me fez, ela fez uma pergunta que eu ansiava por falar e não conseguia. E eu queria que você falasse do samba, nesse lugar de formador de identidade, para você e para o Mussum. Nossa, pergunta maravilhosa, gente. Tem uma coisa assim, não é uma viagem, mas eu gosto de pensar algumas coisas na minha vida como estrutura de enredo, de samba de enredo. Se eu sou o Reco-Reco, o Yuri é a cuíca, o Tauan passou a ser o pandeiro, né? O Bigode é o surdo de corte, o nosso diretor, né, passou a ser o mestre de batucada, né? Então a gente tem que entender que a gente tem, dentro dessa estrutura, um filme enredo. Outro momento que eu acho importante, que esse filme, ele trata de uma questão que transcende a panfletagem dos movimentos pretos, tá? Ele narra a nossa vitória, as nossas dores, às vezes instrui a branquitude a nos provocar mais dor. E quando a gente vê coisas ligadas às nossas vitórias, falando sobre a vitória e esse lugar da vitória, está atrelado à questão do poder. O Mussum é um poder, né? Um cara ele não chegou nos Trapalhões e ficou rico nos Trapalhões, ele ficou milionário antes. Ele pôde escolher se ele ficaria só nos originais do samba ou se ele ficaria entraria nos Trapalhões. Ele pôde escolher. Num determinado momento da exibição do filme, acho que em Gramado, alguém questionou
né, se aquilo seria didático. E eu falei assim, o que pode soar para você como didático, para nós é filosofia. Então a gente pensa em tantas lutas que aconteceram ao redor do mundo, né, porque meio que a branquitude mundial fez um pacto para criminalizar a nossa cor, para deixar o nosso povo no lugar do subalterno. E quem presenteou a civilização com matemática, com filosofia, com toda a navegação através das estrelas, foi o nosso povo. A gente só quer essa retomada e esse reconhecimento de que o nosso povo, perdão da palavra, é foda. Um trapalhão que se tornou eterno. Ninguém pode roubar os seus sonhos. Que linda essa reportagem, o trailer, a entrevista foi muito bonita. Sidney, você sabe que um dos primeiros filmes que eu vi com protagonistas negros no cinema foi Os 12 Trabalhos. Você é o protagonista e isso ficou muito marcado na minha vida. Eu já reassisti novamente com meu filho, já assisti várias vezes. E você é uma pessoa que está sempre comprometida em contar e manter, preservar as narrativas negras no audiovisual. E você criou o selo Homens de Cor. Eu queria que você contasse pra gente qual que é a função do selo, qual que é a sua ideia. Eu fiquei durante 26 anos na indústria do audiovisual como ator, então um pouco as pessoas me conhecem por essa atuação. E quando eu iniciei, o horizonte, esses filmes não estavam desenhados que iriam acontecer, porque o setor do audiovisual ele sempre foi comandado e sempre foi muito difícil furar essa hegemonia. E aí, alguns anos atrás, lá em 2014, eu decidi fundar o Selo Homens de Cor, que é uma produtora que se dedica a criar filmes, espetáculos, e me joguei um pouco na direção, então estou na minha primeira direção de longa, acabei de vir do Ventana Sur com um primeiro filme, que eu dirijo com a Joyce Prado, é um documentário. Então, isso, me conta, qual o título? Chama Negororim em Paisagens, é um documentário longa-metragem, onde nós estamos falando de um tema muito delicado para a gente, que é o genocídio da juventude negra. E aí eu estou fazendo nesse momento essa transição de ator para diretor. E aí eu fiquei sempre me perguntando, mas por que a transição? Eu gosto muito de ser ator e é a minha vida, mas ainda pela escassez. Ainda no Brasil existe uma escassez. Então existem personagens que eu gostaria de fazer e que esse tempo histórico eu não poderei fazê-los. E aí, dirigindo, roteirizando, eu vou poder criar essas outras paisagens. É um pouco isso. Que maravilha! E, Fernanda, você com a Nicho 54 vem também preservar essa presença, né? Ir contra essa escassez de profissionais negros, mas principalmente também atrás das câmeras, é isso? Sem dúvida. Nicho 54 é uma organização fundada em 2019, então a gente está aí já entrando no 4º, 5º ano, e que tem a missão de promover oportunidades para profissionais negros em diversas posições de cinema, audiovisual também, mas na prática a gente trabalha mais com cinema, e especificamente, Cris, nas posições de liderança. Liderança criativa, liderança econômica, financeira, executiva, dentro dos processos, para justamente furar essa bolha da hegemonia, né? Então, a Nicho 54 tem esse papel bastante estratégico de qualificação de profissionais, para esse momento de mercado. E o nosso trabalho se desenvolve muita parte de formações, de mentoria, programas, curta, média duração, longa duração, e também um festival que a gente realiza uma vez por ano na cidade de São Paulo, e que aí é um espaço mais de pertencimento, de troca, de conversas, de assistir filme e aumentar repertório, e falar, olha, vi aquele filme ali, isso me alimentou na criação para fazer uma outra coisa aqui. Então, é um pouco desse trabalho, dá muito orgulho de fazer. Que faz. É muito legal. A Nicho 54, que bacana. Que tal se a gente falasse de mais um dos sucessos de bilheteria desse ano? Porque quem viveu os anos 90 ouviu Só Love e sabe que Claudinho e Buchecha eram um fenômeno e certamente fizeram a parte deles para que hoje a cena do funk se tornasse o que é. O filme Nosso Sonho conta essa trajetória e repete nas bilheterias o sucesso que essa dupla fez na música brasileira. Então, com vocês, Claudinho e Buchecha! Ressuscita São Gonçalo! Liberta, DJ! Nosso Sonho é um filme sobre dois meninos periféricos que
conseguem invadir territórios que antes não eram deles. E a partir da arte, da música, propõem um sonho coletivo. É uma fábula brasileira. O Claudinho é um ser humano muito bonito, sabe? Uma alma muito bonita. Eu acho que esse filme, ele retrata um pouco do que foi, né, a passagem dele na minha vida, assim, sabe? Um moleque preto, moleque preto da favela, que conseguiu, eu e ele, a gente conseguiu driblar, sabe? Todas as coisas negativas que vão até nós, porque não é a favela que reproduz, que produz a violência, né? Mas tá lá, chega até nós. E a gente conseguiu driblar tudo isso, sabe? Com a poesia, com a arte, com a música e principalmente por essa pureza que a dupla sempre emanou. A curtição do funk, cada vez melhor. A massa se reúne, tem um motivo só. Dançar a dança do bamburu e da cabeça. E dançar a dança da bundinha, não se esqueça. As pessoas que sempre estiveram ao meu redor, assim, sempre curtiram a dupla. E aí, quando soube que ia participar e fazer viver o Bochecha, isso foi melhor ainda, porque houve uma comemoração de todo mundo lá em casa, sabe? Então, na sua também? Sim. Na sua também? Eu achei que era coisa da minha família. É nostálgico, é bacana pra quem viveu e é legal também porque une as gerações, a nossa e as gerações e a geração que tá um pouco mais avançada, que tem mais experiência que a gente, sabe? E falando da dupla, eu acho que não é nem a busca do sucesso, mas assim, a busca da alegria, sabe? De querer ser feliz mesmo, de seguir o sonho, procurar realizar o sonho. Eu acho que o sucesso vem é uma consequência. Que doideira é essa, irmão? De você passar o telefone do orelhão pros caras, mano. A gente não tem telefone, Pois é, mano. Eu passei orelhão. E que papo é esse de firma? A firma Claudinho Bochecha, meu filho. Os artistas Claudinho Bochecha vão estar aí. Isso. Muito obrigado, Deus abençoe. Tchau, tchau. O funk melody do Claudinho Bochecha é uma geração onde, na época, o funk era utilizado socialmente para alcance de visibilidade das questões periféricas, certo? Eles chegam com um funk melody que também traz essas questões, só que ele alcança muito mais gente, porque a melodia e o tema que eles utilizavam, que era falar do quê? De sonho e de amor, né? Conseguia alcançar outras pessoas. Então, na minha opinião, Claudinho Bochecha atravessou uma ponte que era muito necessária pra gente atravessar e trouxe uma outra realidade pra cultura brasileira. Salve, 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 salve. Quero de novo com você. O filme negou objetivamente, isso foi uma escolha, negou objetivamente a presença das armas, da violência, da criminalidade. O filme convida que as pessoas, né, que o Brasil possa olhar para a periferia, né, para esses personagens de uma outra maneira. Todas as nossas aparições sempre foram muito positivas. Mesmo vivendo essas coisas contraditórias, a gente trazia na nossa música a leveza. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Só love, só love, só love. Maravilha. Fernanda, ainda muitas estreias estão previstas para 2024 com a presença de protagonistas pretos. Me fala, você acredita que nós estamos vivendo um movimento passageiro ou um movimento sem volta? Eu torço para que seja duradouro. Duradouro, acumulativo no progresso. Faço parte desse movimento que quer continuar trabalhando com isso, né? Esse ano está bem especial para mim, que eu estou fazendo 10 anos de carreira. Então, sem dúvida alguma, quero fazer mais 10 anos e depois mais 10. Mas o que eu consigo ver, assim, de análise tem muito lugar para crescer. Do ponto de vista de muito lugar. E esse ano você esteve representando o Brasil em Cannes. Estive. Comemorando 10 anos de carreira, esteve em Cannes. Como é que você avalia aí a recepção dos filmes brasileiros no exterior? Sem dúvida. Foi uma participação como júri de uma parte de documentário em mercado. Então, está mais ligado a esse ambiente que eu circulo, que é o ambiente da executiva. Foi fundamental ter essa presença lá, num ano tão marcante, nesse ano de retomada. Sem dúvida alguma, fiquei muito contente de estar nessa atuação. E o que eu vi são algumas coisas, né? Acho que eu vi um pouco de ausência do Brasil, acho que isso é legal comentar também, e daí
o Brasil como um todo nesse espaço específico do Cannes Doc, que é dedicado ao documentário justamente, não é na ficção. Então, nesse espaço propriamente de mercado, tinha pouca presença brasileira de filmes como o do Sidney, que vem aí, é um ambiente incrível para se passar por e ele ganhar uma maior visibilidade. Então, nesse lugar, ainda o Brasil precisa estar mais presente. Então, ter estado lá esse ano foi fundamental para essa perspectiva. Temos que estar mais presente nesse ambiente de mercado e eu estou muito interessada em ajudar nessa promoção da nossa presença lá. Na ficção já é um outro cenário. Ficção, sem dúvida alguma, os mercados internacionais já recebem nossas produções em larga escala, tanto em festival quanto em mercado. E aí, nesse sentido, eu tenho acompanhado alguns parceiros, né, de fora, que quando você faz um trabalho fora, você fica em conexão com as pessoas. E aí tenho também, não só a minha perspectiva de que a nossa produção ela é inventiva, criativa, ela chama a atenção, como também recente, no festival que a gente realizou agora, uma profissional que chama Loira Limbal, ela é uma realizadora também, mas está na liderança de uma fundação, de uma instituição nos Estados Unidos e que recebe projetos brasileiros de realizadores negros. Aliás, acho muito legal comentar. Chama Firelight Media, essa instituição. E eu perguntei para ela justamente isso. Como é que você tem avaliado nos últimos 4 anos que vocês têm trabalhado com projetos brasileiros? O que vocês têm visto? E ela foi muito elogiosa. E ela falou da sofisticação da narrativa. De como muitos dos nossos projetos eles trabalham com muito arquivo e trabalham de forma muito sofisticada com o arquivo. Ou seja, quando abrem as portas, a gente mostra o nosso brilho, a nossa potência. A gente vai continuar conversando mais aqui. Eu preciso fazer uma pausa, mas ainda tem mais audiovisual brasileiro aqui no Estação Livre. Eu volto já já. O movimento Black Hill é um fenômeno dos anos 70 que foi fundamental para a autoestima da juventude negra do Rio de Janeiro. A cena começou nos bailes do subúrbio e chegou até a indústria fonográfica, que investiu em artistas brasileiros como a banda Black Hill e no Carlos da Fé. O documentário Black Hill, Black Power mergulha nessa história e a gente foi conversar com o diretor Emílio Domingos e o protagonista Dom Filó. Então, o movimento Black Rio, ele que surge na década de 70 e foi fundamental para a formação da identidade negra de uma juventude que até então era violentada por conta da violência policial, por um momento de ditadura e por sua questão maior, que era o racismo. Não foi um movimento só musical, né? Foi uma revolução comportamental. Muita gente descobriu sua negritude com o Black Rio. Acho que foi um movimento político também. Então a Soul Music foi a grande vertente que fez com que 1 milhão de jovens dançassem aos finais de semana, no Rio de Janeiro, né? Com isso daí foi formatado um mercado, um negócio, que foram os bailes. Então há uma influência grande, né, da cultura americana, porque a música era soul music que vinha lá dos Estados Unidos. E junto com a música veio a mensagem. E junto com a mensagem veio a estética. Então tá tudo imbricado, né? E acho que muita gente começou a se orgulhar de ser negro com os bailes. Qualquer manifestação que envolvesse pensamento, né, seja ele branco ou não, né, era sinônimo de comunismo. O Black Rio foi perseguido pela ditadura porque havia uma paranoia e um medo muito grande de que se instalassem células Black Panthers aqui no Brasil, né? Veio muito da ideologia Black Panther e da ideologia pelos direitos civis que estavam acontecendo nos Estados Unidos, e aquilo repercutiu com muita força no mundo inteiro. E aí a ditadura colocou diversos detetives, investigadores que frequentavam os bailes e faziam relatórios, né? Esses relatórios foram revelados pela Comissão da Verdade. O Black Rio trouxe o soul para o Brasil, né? Não foi a indústria que trouxe a soul music para o Brasil. A partir do momento que
nós tínhamos sucesso garantido dentro dos nossos bailes, ou seja, as músicas que nós tocávamos não estavam nas rádios, não estavam não eram sucesso nas rádios, né? Só eram nesses bailes, porque era aquele material que nós descobrimos, que nós transformamos em sucesso. Então, uma seleção desse material foi feita e nós lançamos um LP. Um ano depois, eu sou convidado para a Warner. Chega ao Brasil e aí eu me torno o primeiro produtor negro desse segmento da Black Music. E posteriormente, junto com o Filó, eles lançam a banda Black Rio e o Carros da Fé. Então, isso gerou um boom, né, de diversos artistas de Black Music do Brasil, né? Cada gravadora queria ter o seu, né? O Gerson Quincomba era de uma gravadora, enfim. Eles foram, o Wildon era de outra, enfim, isso tudo foi se espalhando. Bom, o Dom Filó era uma grande liderança, né? A partir da trajetória dele, né, da análise da vida dele, né, dentro do movimento Black Rio, a gente acaba traçando um pouco o que foi o movimento Black Rio. Ele é uma figura muito representativa porque ele estava preocupado com questões para além do baile, né? Ele estava realmente preocupado com as pessoas, né, com a violência que as pessoas sentiam no cotidiano, né? E de certa maneira o baile servia para amenizar, né, e para aliviar essas dores e para conscientizar as pessoas. Eu fico muito feliz porque ele foi muito fiel, e fazendo um filme de arquivo que tem uma vertente musical, mas que tem a essência política por trás, negra, isso daí é uma arte. O Black Rio mudou a vida de muita gente, então é bom, né, reencontrar essas pessoas, né, com mais de 70 anos de idade, falando de uma época tão importante e com uma distância do tempo que é muito saudável também para gerar um pensamento mais maduro. Eu costumo dizer antes das apresentações, tente não se emocionar. Sidney, a gente não está só assistindo um aumento no número de protagonistas ou nos valores de bilheteria. Tem uma virada de chave também que é com relação à atuação dos atores negros, né? Ao campo da oportunidade. Eu me lembro que em 1944, mais precisamente no março de 1954, a grande atriz brasileira, a dona Léa Garcia, junto com a dona Ruth, falavam sobre essa dificuldade dos atores negros terem oportunidade de trabalho. E um ator bom, uma atriz boa, reconhecida pela sua qualidade técnica, é feita através das oportunidades que lhes é dada pela indústria. E que Mussum, Nosso Sonho e Ó Paió têm em comum são excelentes interpretações. A possibilidade de verem atores e atrizes executando grandes personagens com oportunidades. Isso é raro, e isso é raro por um elemento muito simples, porque sempre foi dito que os negros não tinham capacidade técnica, não tinham labor, não tinham uma capacidade emocional de vivenciar suas emoções. Isso está ligado intimamente com uma ideia lá, né, do início do século XIX, que é da eugenia. O negro não é uma pessoa, o negro é um objeto, é um bicho. Isso ainda está muito presente na história do audiovisual brasileiro. E acho que com esses filmes a gente ganha, porque a gente vê a plenitude desses grandes atores e atrizes, né? Isso é um avanço. E espero que isso não se reduza a esse tempo, porque nós também não podemos nos ludibriar e achar que o jogo está ganho. Não, nós temos 100 anos de uma indústria e nós temos um pouquinho mais de uma década de uma construção de outras narrativas. Então a gente está muito atento com isso. E aí, nessa tensão que o Sidney traz, como é que você enxerga o futuro do audiovisual brasileiro? E claro que não estou jogando esse futuro muito longo, mas nós estamos falando agora mesmo de 2024. Futuro amanhã, né, Cris? Eu enxergo, sem dúvida, com essa promoção de mais oportunidades,
e também do nosso lado, né, um maior interesse pelos nossos direitos dentro de cinema, né? Eu acho que das várias coisas que cinema uma delas também é o direito do autor, é o direito àquela narrativa. Então, sinto que para nós aqui que fazemos cinema, TV de vários lugares, eu acho que fica essa busca por reconhecer quais são os seus direitos dentro de um trabalho com o cinema, mas também desejo que seja uma era de abundância, não de escassez, e que essa abundância seja criativa, seja financeira, seja também de territórios. A gente colocou nossos filmes para além do Brasil, acho fantástico. E última coisinha que eu queria também comentar, que além das biografias citadas, né, dos filmes citados aqui, esse ano teve a estreia do Otelo o Grande, é um filme do Lucas Rossi, belíssimo. Então, achei que você foi falando, Sidney, eu fui lembrando do filme, porque é isso, a gente está revisitando muita coisa da nossa história e, sem dúvida, é muito inspirador para a história que a gente faz no dia de hoje. Revisitar a história do grande Otelo, que foi o maior ator desse país. Absolutamente. Exatamente. Imbatível, né? O homem que teve das chanchadas ao cinema novo, à retomada, ao teatro de revista, ao teatro oficial, né? Enfim, imbatível. Outra biografia que também não dá para deixar, porque é isso, nós estamos com muito fértil, que é da Ruth de Souza, da Juliana Vicente, que também é uma obra, assim, uma preciosidade. Então, muito legal estar aqui comemorando esse momento, que já é um momento de muito volume, e esperar que venha mais e em melhores condições. Que venha mais, e eu espero também que venha, porque eu ouvi rumores de Fernanda trabalhando com o Sidney. A gente vai deixar para um próximo programa, mas eu já vou deixar aqui o meu desejo de acompanhar esse trabalho nascer. Sidney e Fernanda, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui para a gente conversar sobre cinema audiovisual. O programa foi muito bonito. Prazer é nosso. Obrigada. Axé, vida longa ao Estação Livre. Axé! E o Estação Livre vai ficando por aqui hoje, porque depois que Sidney desejou vida longa, é lógico que ele terá, tá? E você já sabe que pode rever tudo o que acontece no nosso programa acessando o nosso canal no YouTube ou pelo Cultura Play. Semana que vem eu estou de volta, sempre com um programa interessantíssimo para você. Até lá! Chegou o nosso momento de conversar sobre arquitetura, sempre junto com o Instituto de Fomento à Arquitetura Afro-Brasileira. Sejam bem-vindas, Tamires Mendes e Monique Santos. Que prazer receber vocês aqui. Obrigada. Tamires, me fala uma coisa. A arquitetura e a arte, elas têm muito em comum. Eu quero saber de você, assim, em que momento que elas se misturam e quando é que essa mistura te oferece referências para que você possa criar na hora de você usar sua criatividade aí no trabalho de arquiteta? Sim, a gente, inclusive, Cris, sempre explica para os clientes que tudo na nossa vida é repertório, né? Tudo que a gente observa interfere na nossa criatividade, no projetar. Então, a arte, como tudo, né, também é muito presente. Viajar também é sempre uma boa experiência para a gente no que diz respeito a repertório. Então, eu acho que essas duas coisas se misturam nesse momento, né, em que a gente busca referências, né, e isso fica sempre no nosso subconsciente, né, na hora de projetar. Às vezes a gente não tem isso tão visível, né? Verdade, não consegue buscar ali na hora de onde veio aquela referência, mas no nosso subconsciente, tudo que a gente observa está ali, guardado, esperando esse momento. E aparece na hora de criar ali um projeto de arquitetura. Exato. Que vai transformar um ambiente, né? Isso. Monique, e me diz uma coisa, quando a gente fala de curadoria de produção na arquitetura, existem desafios, existem vitórias que envolvem aí a trajetória de um profissional negro. Como é que você constrói isso? Então, Cris, dentro do meu repertório arquitetônico, quando eu faço um projeto, aquilo que a Tami falou, a gente sempre traz, né, a gente vai construindo, então tem coisas que não são tangíveis, a gente não, mas tá tudo ali na nossa mente. Tá ali dentro. Isso. E aí, quando a gente vai fazer essa parte de decoração, a curadoria para o nosso cliente, e o cliente, ele busca isso na gente também, ele espera essa demanda da gente. Então, quando a gente vai lá, o que eu procuro buscar são os artesãos, pessoas que são bem, assim,
introduzida nesse meio de brasilidade, que conta a Sim. história, que tem aconchego, que tenha presença e que vai fazer toda essa história que a gente vem contando, e a gente pega essa coisa que é intangível e transforma ela ali, quando a gente coloca esse objeto, esses itens, esses tecidos, tudo ali dentro do nosso espaço que a gente projetou para o cliente. E esse é o último programa dessa temporada. Eu quero muito agradecer ao Instituto de Fomento à Arquitetura Afro-Brasileira e às Tintas Coral por esses momentos tão construtivos. Obrigada, Monique. Obrigada, Tamires. Até uma próxima. O filme quis dizer: eu sou o samba, a voz do morro rasgou a tela do cinema. E começaram a se configurar visões das coisas grandes e pequenas que nos formaram e estão a nos formar.